Bom, então retomando, né, o capítulo 5 do livro 50 anos depois, na semana passada a gente viu o momento em que o Nestório falou sobre o evangelho, mas a gente terminou com aquele momento em que eles descobrem a presença ali, né? É um reencontro entre o Ciro, que é o filho do Nestório, o ex-escravo também, que tinha desaparecido, o Ciro não tinha mais contato, e a própria Célia, que era o amor proibido, né, do Ciro. Então os três ali se reencontram, encontram, né, o Nestório com a Célia, e a Túlia Sevina só que estava numa situação desconfortável, porque sabia que daquele encontro alguma coisa é, poderia acontecer que não era o desejável, né? Então, o reencontro de todos ali. E então, logo depois desse momento é que a gente parou e nós vamos continuar, porque a gente encerrou falando que a Célia estava, né, sorrindo satisfeita em meio àquele cemitério triste, ela parecia a mais ditosa das criaturas. E vamos seguindo. Então, o luar, porém, já havia desaparecido. Apenas as estrelas no manto escuro do firmamento brilhavam com cintilações mais intensas, preludiando o dealbar da aurora. Túlia Sevina lembrou então a conveniência de regressarem quanto antes. Nestório sentia-se possuído de imenso desejo de ouvir o filho a respeito de todos os fatos do passado, de modo a conhecer os mais íntimos pormenores da sua separação dolorosa e longa. Mas, observando a sua intimidade com a jovem Patrícia, abstinha-se de muitas palavras, guardando atitude expectante e calma, embora adivinhasse o romance de amor daquelas duas criaturas mal saídas da adolescência. O ex-escravo mantinha a sua atitude reservada, e enquanto Túlia Sevina mostrava-se apreensiva, os dois jovens falavam em todo o trajeto, de suas reminiscências ou de suas esperanças em Jesus, a claridade amiga das estrelas que empalideciam no firmamento. Então, olhem que interessante, né? O Nestor, imaginem que ele chegou, reencontrou o filho depois de tanto tempo e com vontade, inclusive, de falar, mas o entrosamento, né, e a paixão daqueles dois jovens eram tão grandes, era tão grande, que ele percebeu e deixou eles conversando. Mas a situação, na verdade, era delicada mesmo, porque aquele reencontro não era desejável, né, por conta das questões, dos problemas que poderiam vir recair sobre a própria Célia e a família dela. Boa noite, Lela. Tudo bem? Oi, boa noite, pessoal. Desculpa o atraso de novo. Imagina. Acabamos de começar aqui, estamos só retomando. Mas É. então, acontecendo isso, eles voltando e o Nestório percebendo, ele nem sabia, na verdade, do romance, né, que existia entre ela e o filho, né? E ali ele surpreso, mas quietinho. De mistura com os regressantes vinham agora campônios descuidados e felizes que se dirigiam ao perímetro urbano nas primeiras horas da madrugada, levando os produtos do seu campo para as feiras. Todavia, no grupo dos nossos quatro personagens, ninguém observou que dois vultos o seguiam de perto com insistente atenção, embora irreconhecíveis, em razão dos capuzes que lhes cobriam o rosto. O Emmanuel descreve que tem essas duas pessoas seguindo eles, mas não fala quem são, né? Nestório e Ciro acompanharam as duas patrícias até as proximidades da residência de Elvídio Lúcio, onde Túlia Sevina se recolheu em identidade de circunstâncias, obedecendo ao plano pré-estabelecido, voltando pai e filho pelos mesmos caminhos até próximo da porta salária, onde se acomodaram no apartamento do primeiro. Então, eles não se há muito tempo não se viam, né? Se reencontraram e acabaram, então, o filho indo para a casa do pai. Foi aí que Nestório, absolutamente insone, em virtude das emoções daquela noite,
ouvia a narrativa do filho até o amanhecer, capacitando-se de que uma nova fase de sacrifícios lhe seria imposta pelas circunstâncias em jogo. O sol já havia espalhado seus raios de ouro por toda parte, quando, liberto de Elvídio, algo acabrunhado, apesar do júbilo de rever o filho estremecido, falou-lhe abraçando-o com ternura. Meu filho, regozijo-me no Senhor pela alegria de te encontrar livre e salvo, com o pensamento iluminado pelas nossas profundas esperanças em Jesus Cristo. Mas temo por ti, doravante, como pai extremoso e desvelado. Acredito que, apesar da fé que me testemunhas, não soubeste dominar o coração moço idealista no momento oportuno, pois, já que entendias a vida qual a compreendes agora, estavas apto a reconhecer a inutilidade de qualquer fantasia no que se refere às venturas transitórias do mundo. Mas, por outro lado, louvo-te a conduta honesta e me rejubilo com o teu esforço na santificação do teu afeto. Sou de opinião que seremos agora chamados aos mais penosos testemunhos de coragem moral, porquanto a família de Célia não toleraria jamais uma pretensão tua. Mas descansa, filho. Precisas de energia e de repouso. Quanto a mim, o sono agora ser-me-ia impossível. Aproveitarei o tempo para ir ao velabro, onde me guiarei por tuas informações a fim de transportar para aqui os objetos que te pertencem, e ao mesmo tempo avisarei o censor Fábio Cornélio da impossibilidade de trabalhar hoje. Então ele foi atrás, inclusive, das coisas de onde o filho estava morando, o Ciro, né? Que era o Velabro. O Velabro era um dos bairros mais pobres ali da antiga Roma. E ele, Nestório, iria avisar, né? O Fábio Cornélio, quem era com quem ele estava trabalhando, do reencontro com o filho, da impossibilidade dele trabalhar naquele dia. E acentuando as palavras com um sorriso de satisfação, rematava: Doravante estaremos sempre juntos para a mesma tarefa, e aqui permaneceremos até quando Jesus nolo permita. Ciro, em resposta, beijou-lhe as mãos comovidamente. Antes de se dirigir ao Velabro, que era um dos bairros mais pobres e mais populares de Roma, o liberto procurou a prefeitura dos pretorianos, ali se avistando com o lictor Domínio Fúvius, pessoa de confiança dos seus chefes, solicitando-lhe cientificasse ao censor o seu impedimento naquele dia e providenciando em seguida para que a mudança do filho para sua casa se efetuasse com a possível presteza. Sentia o coração apreensivo e amargurado em face dos acontecimentos. E, todavia, colocava a fé acima de tudo, rogando a Jesus lhe concedesse a inspiração devida para o aclaramento de todos os problemas. Quanto a Túlia Sevina, algo desapontada, informou a amiga pela manhã dos fatos singulares que haviam ocorrido. Alba Lucínia ouvia assaz surpreendida, experimentando o coração pejado de amargas expectativas. Chamou a filha ao seu gabinete de repouso, mas, notando-lhe a serenidade e recebendo-lhe a promessa de guardar inteira observância às recomendações paternas, buscou tranquilizar-se a si mesma de modo a minorar as próprias mágoas. Então a preocupação começa a se instalar ali na casa, né? Mas a Célia mostra para ela uma certa segurança com relação ao que ela iria fazer, apesar do reencontro com o grande amor da vida dela. Ela mostra serenidade e mostra que iria obedecer às decisões do pai, que era o afastamento mesmo, né, de Ciro. Chegado ao seu gabinete, manhã alta, Fábio Cornélio foi procurado com insistência por Pausânias, que ainda em Roma guardava a chefia dos servos da casa de seu genro e que lhe falou depois de respeitosa reverência. Ilustre censor,
Aqui venho obedecendo a um desígnio sagrado dos deuses a fim de informar-vos de graves acontecimentos ocorridos essa noite. Mas como? Graves acontecimentos? Perguntou o sogro de Elvídio, visivelmente impressionado. Então aqui a gente já vê um dos vultos, né, que estava acompanhando aquela turma, né, o Nestório, a Célia, o Ciro e a Túlia, no regresso e também, né, provavelmente, durante a reunião ali dos cristãos. Era esse Pausanias, né, que é o chefe dos servos da casa de Elvídio Lúcio. E Pausanias relatou-lhe então todo o ocorrido, asseverando haver seguido as duas senhoras, dado o seu zelo carinhoso por todos os assuntos atinentes ao nome e à posição de seu amo, saturando as suas afirmativas de expressões bajuladoras ou exageradas, para melhor impressionar a sua autoridade e o seu prestígio. Mas Nestório é cristão? Interrogou o censor admirado. Custa-me acreditá-lo. Senhor, pelas graças de Júpiter estou afirmando a verdade, respondeu Pausanias com a sua atitude humilde à frente do mais poderoso. Euvídio agiu muito precipitadamente. Falou o orgulhoso patrício como se estivesse falando para si mesmo, conferindo a um tal homem tamanha responsabilidade em nossa esfera de trabalho. Todavia, tomarei ainda hoje todas as providências que o caso requer e agradeço os teus bons serviços. Então aqui começam, né, a acontecer as consequências, né, daquela noite ou daquela descoberta, daquelas escolhas, né, que esses espíritos estavam fazendo. Pausanias retirou-se enquanto Fábio Cornélio, que também não ignorava o romance de Ciro com a neta, tomava-se de cólera contra os dois ex-escravos, que lhe vinham perturbar a tranquilidade doméstica. Considerando a ausência do genro, que ainda se conservava em Tibur, deu todas as providências julgadas indispensáveis, sem vacilar no cumprimento de suas íntimas decisões em relação ao assunto. Nas primeiras horas da tarde, um destacamento de pretorianos chegava à habitação coletiva, onde se alojavam pai e filho em cumprimento das ordens emanadas da justiça imperial. Chamados, os dois libertos compreenderam a gravidade da situação, concluindo que alguém os houvera denunciado e traído. Abraçaram-se em prece mútua, como se desejassem renovar os protestos de confiança e de fé na providência divina, prometendo-se um ao outro o máximo de coragem e resignação nos transes angustiosos que entreviam à sua frente. Junto dos soldados, perguntou Nestório com serenidade ao lictor que os chefiava: Que me queres, Pompônio? Nestório, retrucou o chefe do destacamento, seu conhecido pessoal e seu amigo. Então, quem foi lá prender, né, Nestório, chamar Nestório a responder a uma intimação, era alguém que era amigo dele, conhecido pessoal dele. Mas ele explica: venho por parte do censor Fábio Cornélio, que ordenou a tua prisão, bem como a de teu filho, recomendando-nos o máximo cuidado para que não fugissem. Em seguida, mostrou-lhes a ordem manuscrita, desenrolando o pergaminho ao que o liberto retrucou. Porventura chegaste a supor que te resistiríamos? Guarda a ordem e não te preocupes com a espada, pois a menor arma não é a de quem ordena. A melhor arma não é a de quem ordena, mas de quem sabe obedecer. Então, olha que interessante, né? Não chegou a, depois de um tempo afastados, né? O reencontro entre pai e filho não durou nem um dia, né? Sem já a ordem de prisão. E eles obedecem à ordem de prisão e Nestório já mostra, né? Que ele não de forma alguma ofereceria resistência.
Isso posto, os prisioneiros se colocaram à frente dos soldados em direção à prefeitura, onde o censor fazia questão de interrogar a sós o ex-auxiliar do seu cargo. Separado de Ciro, recolhido a uma antessala sob a vigilância dos pretorianos, foi Nestório conduzido a um compartimento amplo onde, minutos após, chegava o velho romano, evidenciando no olhar a cólera dos seus brios ofendidos. Nestório, exclamou rudemente, fui informado de graves ocorrências verificadas esta noite. Não posso compreender a situação sem te ouvir de perto, de maneira a inutilizares negativamente as denúncias trazidas à minha autoridade. Então, o Fábio Cornélio, né, apesar da indignação e da raiva, certa raiva que estava sentindo, né, pelo que tinha acontecido, num um senso de justiça, né, ele fala que ele daria a chance para o Nestório se defender. Queria ouvir Nestório e falando para ele. Você consegue inutilizar, né, essa acusação, negando tudo o que estava sendo dito a respeito dele. Com relação principalmente à presença, né, ao comparecimento nessas reuniões cristãs, que era algo condenável, era algo que era colocado como contra as ordens do império. E aí Nestor, então, colocando, né, nessa posição, nesse momento de se defender, ele fala: interrogai, Senhor, disse o ex-cativo com respeitosa tranquilidade, e vos responderei com a sinceridade do meu caráter. Então, a primeira pergunta que Fábio Cornélio faz: és cristão? Perguntou o censor com profundo interesse. E olha a resposta de Nestório: sim, pela graça de Deus. Então aqui a gente já, eu acho que é importante a gente sempre refletir sobre isso, né? Porque é uma história, parece algo tão distante, como a gente às vezes assiste um filme, ouve uma história. Mas quando a gente faz algo muito errado, né, perante as leis, as regras, ou perante uma possibilidade da gente sofrer umas consequências drásticas de algo que a gente escolhe fazer, quando a gente é questionado, quantos de nós são capazes de assumir, né, de falar, não, sou, fiz. E então Nestório, porque naquele momento muitos falam, não, de jeito nenhum, não era eu, não fui, não estava lá, não sou cristão. Imagina, não é bem assim. Até porque poderia se dizer não cristão e continuar sendo cristão. Continuar ouvindo as pregações do evangelho, tentando buscar o conhecimento, mas aqui não. Na maioria das vezes a gente vê que os primeiros cristãos, os verdadeiros mártires, né? Eles não tinham medo de assumir. E eu digo isso porque, assim, às vezes, até o próprio Espiritismo, hoje em dia, encontra, hoje menos, mas teve uma época que o Espiritismo, ele era visto com olhos, maus olhos, né? Com muito maus olhos. E que então, quando uma pessoa tinha uma certa insegurança com relação a ser espírita ou não, ou a buscar informação espírita ou não, se alguém vem que a gente sabe que tem uma opinião muito diferente daquela que a gente está, fala assim, você é espírita? Não, eu sou católico, eu às vezes leio alguma coisa. Ou não, de jeito nenhum. E isso também por muito tempo aconteceu. E os espíritas, né, do início, principalmente aqui das histórias que eu ouço, né, daqui de São Carlos, enfrentaram, e eu acho que isso em todo lugar, uma resistência muito grande por parte da sociedade até a gente conseguir ganhar o espaço que hoje a gente tem. Mas ainda assim tem pessoas que olham para o espiritismo com
assim, uma condenação muito séria com relação a dizer que isso é coisa do demônio, não mexe com essas coisas, isso é coisa vai te prejudicar. Ainda existe isso. Mas só voltando aqui à questão, a postura do Nestório, porque naquela época, se assumir cristão era às vezes assumir ou aceitar já a pena de morte. Então, por muito menos, às vezes a gente nega. E imagina para saber que a gente pode ser levado à morte por isso. E aí, mas ele assume, fala sim, pela graça de Deus. Que absurdo, revidou Fábio Cornélio, escandalizado. E por que nos enganaste desta forma? Consideras razoável zombar da consideração que nos é dispensada? É assim que retribuis a estima e confiança que a ti dispensadas? Senhor, retrucou o ex-cativo penalizado, sempre pautei minhas atitudes no maior respeito às posições e crenças alheias. Quanto a vos haver iludido, peço vênia para esclarecer melhor as vossas afirmativas, pois ninguém até hoje me exigiu aqui qualquer declaração concernente às minhas convicções religiosas. Então, olha que resposta educada, fala assim: eu tenho respeito pelas crenças dos outros, da maneira que isso já é uma afirmativa, né, que de certa forma mostra para o Fábio Cornélio que ele não tem. Mas ele falou assim: mas eu nunca menti, porque nunca fui perguntado sobre as minhas crenças até hoje. Fábio Cornélio compreendeu a serenidade do homem que tinha à sua frente, considerando inútil apelar para essa ou aquela circunstância, a fim de lhe arrancar uma negativa, como remédio à situação delicada entre ambos. E mirando-o de alto a baixo, com profunda altivez, acentuou com energia: considero as tuas afirmações afrontosas à minha autoridade, além de estar recebendo simultaneamente de tua parte o máximo de ingratidão para com quem te ofereceu a mão de benfeitor e amigo. Mas, Senhor, será insulto, porventura, o dizer-se a verdade? Perguntou Nestório, ansioso por se fazer compreendido. E sabes a punição que te espera? Revidou o velho censor mal-humorado. Não posso temer os castigos do corpo, tendo a consciência tranquila e edificada. Isso é demais. Tua palavra será sempre a de um escravo intratável e odioso. Basta. Cientificarei eu vídeo do teu detestável procedimento. E chamando Pompônio Gratus para ouvir-lhe as declarações, o orgulhoso patrício retirou-se do recinto pisando forte, enquanto Nestório era obrigado a relatar a sua condição de adepto e propagandista do cristianismo, reafirmando ser pai de Ciro e fornecendo outros informes, de maneira a satisfazer a autoridade com a exposição dos seus antecedentes. Nestório, exclamou Pompônio Gratus, assumindo ares de importância. Na qualidade de inquiridor para o caso e no momento, não ignoras que as tuas afirmativas constituirão a base de um processo cujo resultado será a tua condenação? Sabes que o imperador tem sido justo e magnânimo para todos os que se arrependem a tempo de atitudes como a tua, desarrazoadas e infelizes. Por que não renuncias agora a semelhantes bruxedos? Então, olha o amigo, né? Porque era um amigo dele, percebendo que tudo aquilo tinha gravidade, o que o Nestório estava assumindo, ele fala: aproveita a oportunidade. O imperador, ele acaba sendo justo para os que se arrependem disso que alguns cometem. E aí Nestório responde: negar a fé cristã seria trair a própria consciência, replicou o liberto calmamente. Além disso, nada fiz que me pudesse induzir ao arrependimento.
Mas não eras um escravo? Se vieste de uma condição penosa e miseranda, por que não transigir com as tuas ideias pessoais em sinal de gratidão para com aqueles que te deram a independência? No cativeiro, nunca deixei de cultivar a verdade como a melhor maneira de honrar os meus senhores, mas ainda assim sempre tive um outro jugo, suave e leve, o de Jesus. E agora acredito que o Divino Senhor me convoca ao testemunho. Cavas o abismo de teus males com as próprias mãos, disse o lictor com indiferença. E acentuando as palavras com mais fundo interesse, acrescentou: agora, faça mister, digas onde se reúnem essas assembleias, para que as autoridades se orientem na campanha de expurgar a cidade dos elementos mais perigosos. Pompônio Gratus, replicou Nestório altivamente. Não posso esclarecer-te neste particular, pois o sincero adepto de Jesus não conhece a delação nem sabe fugir à responsabilidade da sua fé, acusando seus irmãos. O lictor irritou-se, revidando com acrimônia. E não temes os castigos que te forçarão a fazê-lo em tempo oportuno? De modo algum. Chamados ao testemunho de Jesus Cristo, não podemos temer conveniências mundanas. Pompônio, contudo, esboçou um gesto expressivo, como quem se havia lembrado de uma providência nova, e acentuou: aliás, temos outros recursos para encontrar esses conspiradores idiotas. Ouviremos ainda hoje, nessa chefia, os que prestaram as devidas informações a teu respeito. Sim, replicou o liberto, sem se perturbar. Esses poderão esclarecer melhor a justiça do império. Em seguida, um grupo de soldados armados a caráter saía da prefeitura, escoltando os dois acusados até a prisão mamertina. Olha aí, a mesma prisão, né? Que a gente já tem ouvido, inclusive, desde a época do livro passado, né? Do há 2000 anos. É a prisão onde, ali em Roma, né? Na Roma antiga, eram levados todos aqueles quem eram acusados. Inclusive, aqueles primeiros cristãos na época de Nero, né, em que foram ali levados ao circo, que aconteceram aquelas barbaridades. Então, da mesma maneira, então, foram os acusados ali, Nestório e Ciro, levados a essa mesma prisão, a Mamertina, onde foram alojados num dos mais úmidos calabouços. Não bastaram somente os novos informes de Pausânias que o lictor Pompônio Gratus, conforme a autorização do censor Fábio Cornélio, fizera questão de convocar para lhe facilitar as investigações. Nesse mesmo dia, um vulto penetrava na residência de Lólio Úrbico ao cair das sombras do crepúsculo para dar idêntica denúncia. Então aqui, ó, então primeiro a gente viu o chefe dos servos ali da casa do Elvídio sendo um dos vultos que acompanhavam aquela turma naquela noite. Agora o outro, que esse outro, na verdade, estava entrando na casa do prefeito, do Lólio Úrbico. Era a Téria, como a gente já imaginava, né? Que era a pessoa infiltrada ali na casa também, por ordens da Cláudia, né? Para poder acompanhar e denunciar tudo. Então era a Téria que, independentemente de Pausânias, também fora às catacumbas. Quer dizer, ela não foi junto com ele, ela também fez esse mesmo movimento de seguir por ordens, né, da Cláudia Sabina. Em descargo das suas atividades odiosas, pondo em jogo a sua habilidade e astúcia para trazer Cláudia Sabina inteirada de quanto ocorria. Assim que, antes de regressar a Tibur, após uma semana de repouso no lar, a antiga plebeia notificou a Quinto Bíbulo os ajuntamentos do cristianismo além da porta nomentana,
pintando-lhe quadros terroristas de feição a exacerbar o receio das conjuras, que caracterizava os administradores políticos da época. Numerosos destacamentos de pretorianos compareceram ao cemitério abandonado na reunião subsequente. Então, olhem isso, né? Agora, por parte de Atéria, Cláudia Sabina, já na mesma hora, já foi dar informação para quem tinha o poder ali, né, no império para poder fazer valer as medidas necessárias. E aí então outras diligências aconteceram e inclusive na noite seguinte de reunião dos cristãos, onde mais uma vez aconteceram algumas prisões. Centenas de prisões foram efetuadas. Então, notem que isso, né, aconteceu já um bom tempo depois da época em que Lívia morreu da mesma maneira. Foi presa por conta dessas reuniões que comparecia, e o Império Romano aprisionavam, e na época de Nero eram muito cruéis, não sei se nessa época vai ser igual, nós vamos ver logo, mas continuando assim as perseguições aos primeiros cristãos. Então isso faz a gente ter noção do quanto que custou para o cristianismo hoje chegar, né, nas nossas mãos. Na nossa, porque a gente nasceu num ambiente já extremamente cristão. Então, algo que com anos, né, séculos de sofrimento por parte desses primeiros cristãos que propiciaram isso continuar, perpetuar, mesmo correndo os riscos que eles corriam. Os calabouços escuros do Capitólio e os cárceres do Esquilino ficaram repletos, e a circunstância mais grave é que, entre os prisioneiros, figuravam pessoas de todas as classes sociais. Então, isso era, de certa forma, uma surpresa, provavelmente, para muitos ali do Império. Achando que talvez somente a plebe, né, que comparecia ali nessas reuniões, mas aqui nessa prisão mostrou que tinham pessoas de todas as classes sociais, desde as mais baixas às mais altas. Irritado, o imperador mandou que se instaurassem processos individuais, a fim de apurar todas as responsabilidades isoladas, designando numerosos dignatários da corte para a devassa imprescindível. Hélio Adriano, então que era o atual imperador, né, nunca procedeu como Nero, o imperador da época do Cristo e da época em que aconteceu a morte da Lívia, no livro há 2000 anos. Então, Hélio Adriano nunca procedeu como Nero, que ordenava o extermínio dos cristãos sem cogitar da culpa de cada indivíduo de conformidade com os dispositivos legais, conforme a evolução jurídica do Estado romano. Mas também não perdoou jamais os adeptos do Cristo que tivessem a coragem moral de não trair a sua fé perante a sua autoridade ou de seus prepostos. Então, o Hélio já era mais ponderado. Ele procurava, ele não simplesmente mandava matar todo mundo que foi pego naquela situação. Ele procurava ouvir, para que aquela pessoa, aquele cristão, pudesse se defender e negar ou não os que tinham coragem de afirmar a fé em Cristo. Aí Hélio Adriano não tinha receio de não perdoar e também mandar condenar à morte, né? O inquérito começou terrível e sombrio. Famílias desesperadas de dor acorriam às prisões implorando piedade aos algozes. Quantos abjurassem da crença em Jesus diante da imagem de Júpiter Capitolino, jurando-lhe eterna fidelidade, podiam regressar livremente ao lar, retomando os bens da liberdade e da vida. Então, olha só, existiam, eram todos os que eram pegos e que não
negavam o Cristo? Não, tinham muitos que negavam, por medo, por receio. E a gente não pode condenar isso, até porque, como eu falo, né? E nós na mesma situação, como é que faríamos? Seria um sonho se a gente conseguisse já agir e reagir como Nestório, como a Lívia, como outros cristãos. Mas muitos, como Pedro fez, porque Jesus mesmo falou para Pedro, né, mostrou a fragilidade humana, dizendo a ele que, na verdade, ele se dizia muito fiel, mas ele falou: Você vai ver, antes que o galo cante, antes que o dia nasça, você vai me negar 3 vezes. Então, Pedro, aquele discípulo mais próximo do Cristo, que se dizia o mais implacável, mais forte e corajoso, ele negou. E alguns aqui então negaram também e conseguiram, conquistaram a sua liberdade de volta. Mas os mais fiéis, né, como Nestório, os que se não prosternassem ante o ídolo romano, mantendo inabalável a fé cristã, podiam contar com o flagício e, quiçá, com a morte. Entre mais de 3 centenas de criaturas, apenas 35 reafirmaram a sua fé em Jesus Cristo com sinceridade e fervor irredutíveis. Então, olha isso: de 300 criaturas, 35, pouco mais de 10%. O restante não teve a coragem, né, a firmeza moral. Para essas, as portas do cárcere se fecharam, sem piedade e sem esperança. Entre os condenados estavam Nestório e seu filho, que, fiéis a Jesus, repousavam nos seus desígnios misericordiosos, convictos de que qualquer sacrifício no mundo em favor da sua causa era uma porta aberta para a luz e para a liberdade. Então eles faziam isso porque eles eram convictos de que essa era a conduta que mais traria, né, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz de espírito. Mas eram poucos os que agiam assim. Mas assim, então, dessa maneira se comportou Nestório e o filho dele, Ciro. E aí a gente já começa a imaginar, né? Então, até então a gente viu o início do livro, a situar-nos, né, com relação às histórias que estão acontecendo, aos personagens, e estava tudo parecendo muito tranquilo, mas agora a gente já começa a ter uma ideia, porque a gente já conhece tudo que acontece com esses espíritos, né? Porque nós acompanhamos através da história do Paulo Estevão, nós acompanhamos através do livro Há 2000 anos, e então algo de difícil, um testemunho muito pesado, né, tá para acontecer para Nestório e o filho. Mas lembrando que Nestório é o espírito de Públio Lentulus que errou muito na encarnação passada e que nessa começa a aprender e a resgatar aquilo que tinha feito no passado. Então, se a gente já começa a ter uma noção com esses olhos, a gente começa a entender que isso realmente não é algo injusto, não é uma história trágica que esses que passam por esse sofrimento maior não vão receber de fato, né, o coroar de uma condição melhor, e quando encerrasse a vida aqui na Terra, estariam em condições de fato melhor, né? Então, mas aqui, então, pelo menos, agora a gente já começa e encerra esse capítulo, que é o capítulo 5, né, a pregação do Evangelho, com esse acontecido, com esse fato, a prisão
decretada para Nestório e Ciro. E aí, capítulo 6, que vamos começar na semana que vem, que já é o penúltimo capítulo da primeira parte do livro, que se chama A Visita ao Cárcere. Quem é que vai visitar, né? Nestório e Ciro. Aí a gente já vai ver na semana que vem, certo? Algum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer com relação à história? Ou alguma dúvida? Para mim tá tudo bem. Não, nenhuma dúvida, Marco. Tudo claro. Beleza. Então é isso. Então encerramos o quinto capítulo. Então vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade mais uma vez da gente estar aqui juntos, né, e recebendo as bênçãos dessas histórias, dessas informações. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Ótima Ótima noite. noite. Obrigada. Boa Até semana. semana Boa que vem. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.